tô recebendo aqui, não seria tão bacana se não fosse receber vocês aqui, né? Tô muito feliz de recebê-los nesse final de ano, um momento de tantas festas, de confraternizações, né? Encerramento de empresas aí, das festividades e tal, e as pessoas obviamente têm o direito, né? De confraternizar. Umas exageram, outras aqui e acolá. Mas também é um momento de introspecção, me parece, é um momento da gente refletir daquilo que não conseguimos ao longo do ano, daquilo que conquistamos e projetar, então, os próximos 365 dias. Minha mãe, enquanto vive, ela falava, Natel tem que ser todos os dias, os 365 dias. E é verdade. Mas, infelizmente, o nosso dia a dia, nem sempre os dias se transformam em Natal, né? E assim vai. Tudo isso para falar e receber a Marlete do Amor Exigente, do Acolher, e o nosso querido Serginho Badejo, como a gente conhece aqui também, para quem não conhece, queridão aqui que está com a gente também ao longo do ano e que faz um trabalho, vocês dois, eu sei que vocês não são sozinhos, tem mais pessoas, mas faz um trabalho aí de acolhimento, de abraço, né? Você sempre fala isso? Marlete, boa noite, bom tê-la conosco nesse final de ano, não podia encerrar o ano sem tê-los aqui. Que bom. Boa noite, Tanaka, os ouvintes, Lívia. Boa noite, gente. Os meninos lá da comunidade terapêutica Acolher. Opa! Com certeza estão abraço. ouvindo, alguns familiares, né? E gratidão por esse momento. Imagina. Acredito que a informação, ela é importantíssima, né? Então, nessas festas aí, com certeza, comemorar, bebemorar, mas com responsabilidade também. E principalmente, né? A gente vai falar um pouquinho das pessoas que hoje se encontram com esse problema realmente ativo dentro dos lares e das famílias que ainda sofrem, né? Com essa situação dessa droga lícita, que acaba sendo ilícita, né? Mas que nós precisamos ter um olhar também nesse final de ano para algumas situações dentro da nossa própria casa. Serginho, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Tanaka, boa noite, Lívia, boa noite a todos os nossos ouvintes, principalmente os nossos amigos lá da comunidade terapêutica Acolher. É um prazer enorme estar aqui e desde já agradecer a Rádio Cidade, né, por abrir esse espaço para que a gente possa falar de um assunto tão importante quanto necessário, que é a dependência química e muitas famílias que sofrem com o problema do alcoolismo e do uso de outros tipos de droga. Então, antes de falar eu não sei se é conselhos, eu acho que é uma palavra, né, que sempre faz bem pro coração quando vocês estão aqui falando do trabalho e principalmente daquelas pessoas que se identificam com o que vocês falam aqui no nosso horário. Como é que foi 2025? Foi um ano com suas dificuldades, mas também com muita coisa boa. Como é que foi? Conta pra gente o Acolher e também o Amor Exigente. Então, é gratificante chegar no final de ano, né? Assim, fazer um levantamento, um relatório mesmo das famílias que nós conseguimos atingir, das pessoas que conseguiram entender, ter esse despertar, tanto dentro do tratamento, né? Como a família também dentro dos grupos de apoio. Então é muito gratificante, Tanaka, né? A gente ouvir mensagem, as pessoas nos procuram, como você falou, eu e o Sérgio estamos aí nessa caminhada, mas nós temos uma equipe muito profissional que está junto também. Então, nós, no final do ano, a gente faz essa avaliação e esse ano foi bastante positivo. Que bom. Nós atingimos algumas pessoas e que eu sempre falo, né, Tanaka, as pessoas, quando elas não conhecem realmente o problema, não têm a informação, elas não conseguem fazer aquilo que realmente necessitam fazer, às vezes por não conhecer mesmo. Então, até essa última semana, nós fomos procurados até mais, porque todos os dias, praticamente de 4 a 5 a 6 casos eu atendo por dia. 5 a 6 casos de dependentes pedindo socorro. Socorro, né? Olha só. Tanto familiares quanto o próprio dependente que nos procura. Então é desesperador mesmo, né? As pessoas querem uma vaga, querem tratamento, porque não aguentam mais, chegam no seu limite e aí começa todo esse processo, né? Então é muito importante nós falarmos que
Ajudar nesse momento é fundamental. A primeira coisa que se faz é o quê, né? Buscar essa orientação. Existe um protocolo de internação para depois chegar à comunidade, começar o tratamento e aí também começar esse acolhimento com esse familiar, né? Que ele precisa também saber que o fato de ajudar não é só colocar esse familiar dentro de um centro de tratamento. Deixá-lo lá e pronto, o problema está com vocês aí, não é isso? Aí começa o processo, né? Nós temos um lema no Amor Exigente que diz assim: nada muda se eu não mudar. Eu amo você, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Certo. Então, as mudanças de comportamento que precisa acontecer nesta família, que até então para ela não estava agindo de uma forma inadequada, né? E aí eu venho de encontro agora esse final de ano, essas festas. Que é o tratamento, não é só para o dependente, é para a família toda? Precisa, Tanaka. Eu sempre falo, né? Eu e o Sérgio aqui, nós representamos essas duas instituições, mas ao mesmo tempo, hoje nós estamos aí numa caminhada há mais de 25 anos, porque nós chegamos nessa proposta também, necessitando ele de tratamento, e eu fui encaminhada também para ser tratada como Vocês são familiar. Exemplos vivos disso, né? Que funciona. Alguém que precisava do tratamento e você estendeu a mão, mas fez o seu tratamento também. Que funciona, né? Eu nunca tive problema com bebida, né? Até ouvi a Lívia falando que agora a cervejinha na casa dela é só zero, né? A Lívia não tem problema, mas mesmo para quem tem problema, nem zero pode. Nem zero pode. Nem zero deve. Por causa do gosto e... É acionar gatilhos, né? A própria latinha, quando você faz... Aquilo ali, ela vai acionar algum gatilho. Olha então, ele só. Pode até beber, mas aquilo não vai satisfazer. Claro. Ele vai querer. E o sabor, né? Também leva Então, assim, quem tem o problema, nem zero. Né? Então, isso é muito difícil. Nós conscientizarmos uma família que até então... E isso tudo é abordado nos encontros. Isso aqui é só isso é só uma palhinha do que a gente realmente vai buscar fazer esse entendimento. E isso tem um tempo, sabe, Tanaka? Nós não queremos e nem esperamos que esse familiar ou quem queira ajudar entenda isso de imediato. Não. Certo. É um processo. Eu tive um processo, né? Então, como eu falo, eu não tinha problema com álcool. Eu também tomava a minha cervejinha, mas a partir do momento que você começa a trilhar nesse caminho e você precisa ser uma referência e eu não posso mais exigir do outro aquilo que eu acabo dando exemplo, claro. Mesmo eu não sendo portadora da dependência de álcool, mas eu sou um familiar e eu preciso também dar essa referência e ser esse exemplo, né? 7h14, estamos recebendo o Serginho e também a Marlete do Amor Exigente e também do Acolhente. Deixa eu mandar um abraço aqui. Sabe quem está com a gente na estrada, está nos acompanhando aqui? Meu querido Maurício Henneman. Quando eu falo Maurício e o Henneman, Lívia, você lembra quem? Murilo Henneman, que é meu querido Murilo, que é advogado, está sempre também sintonizado. E o Maurício é nosso colega de rádio, da nossa 99 FM, ele trabalha, faz o programa da manhã ali, está sempre nos acompanhando aqui. Eu também acompanho ele na estrada. Grande Maurício. Aliás, o Maurício, Lívia, é craque, ele e o irmão tem uma dupla de pádua aí, que é uma febre agora, né? Vamos jogar pádua, Lívia? Olha. Eu não sei, não sou muito boa de pádua, não. Eu nunca joguei, mas o pessoal já convidou. Ô, Tanaka. Tá bom? Abraço, Maurício, obrigado pela tua sintonia aí. Qualquer hora eu vou te fazer uma visita, tá? Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um ouvinte, o André de Souza, ele no dia 9 de dezembro ele pediu o contato da ONG de vocês, eu passei pro Tanaka e como a gente tem muita solicitação, acho que acabou passando pela gente isso, e aí ele tá ouvindo o programa e já conhece o trabalho de vocês a partir da rádio, gostaria de saber o contato para poder dar para o filho de uma vizinha dele, é o André de Souza. André de Souza. Com certeza, vamos deixar os nossos contatos aí e nós estamos aí de plantão 24 horas e tenho certeza que agora as coisas vão aumentar mais ainda, né, Tanaka? Por isso a vinda de vocês é que é importante, quando tem muita gente festejando aí, porque é válido, é uma época assim, mas tem muita gente que essa época deprime mesmo, né? É impressionante, Tanaka, né? Nós, né, vivenciamos essas situações, até o fato de você entrar no mercado, né, a criança ou o filho, o adolescente com o pai para fazer
para fazer uma compra, né? De final de ano, de Natal. Sim. Aonde a primeira coisa que entra num carrinho é a bebida. Também tem isso. É a primeira coisa. Então isso já cria, sabe, um desconforto, porque muitas famílias que têm esse problema, certo, eles já sabem o que vai acontecer nessa festa. Infelizmente, ela não vai fluir de uma forma adequada. Nós estamos falando aqui de casos realmente que está instalado esse problema, que é sério, que é grave. Certo. Né? Então são desses problemas que nós queremos alertar a essas famílias, né? Olhem para o lado, olhem para os seus filhos adolescentes, para as suas crianças, prestem atenção. Por quê? Porque hoje, segundo a estatística, infelizmente, os adolescentes e as crianças estão bebendo a partir de 8, 12 anos e dentro de casa, infelizmente. Esse cuidado tem que ter, né? Precisamos ter. Eu já ouvi de pessoas que já foram dependentes, na verdade sempre vão ser dependentes, mas é só por hoje, né? O AA fala muito sobre isso. Mas eu já vi gente que fez o tratamento, continua sempre no tratamento e fala: Tanaka, você pode beber na minha frente aqui, porque o problema é meu, né? Não é seu problema. E eu tenho que encarar isso com naturalidade. Isso não se aplica aos familiares, então? Porque eu já tenho amigos meus que não bebem. Quando sai às vezes com a gente, tal, a gente vai tomar, olha, eu não vou tomar, não é vocês estão, eu tranquilo aqui, tomo meu Guaraná. Isso é uma atitude também correta? Eu gostaria de ouvir, porque achei até, não é a primeira pessoa que fala, mas eu nunca vi dentro do seio familiar, né? Eu vejo e beleza, sai tranquilo e vivem tranquilamente. Como é que a gente chama isso? É possível também, ou você está sempre no perigo ali, na linha do tênue? É difícil essa, não? Serginho, você responde? Eu não arrisco. Não? Na realidade, claro que o problema da dependência é meu, né? Eu não posso atribuir o processo. Mas eu sempre quis fazer essa pergunta para vocês. A outros, entendeu? Mas se eu puder evitar na minha família, né, lá no meu seio familiar onde que eu convivo, eu ficar longe de algum gatilho que tenha, né? A própria bebida alcoólica, né? Que é um gatilho, como a Lívia estava falando, da cerveja sem álcool, né? Certo. Porque a dependência química, ela causa dependência física e psíquica. É o caso de mudar as amizades também? Sim, a gente fala sempre assim, em evitar hábitos, pessoas e lugares. Perfeito. Para você chegar a um nível desse que você pode beber, eu não tenho problema, é porque o processo de recuperação dele está muito avançado. E isso leva muitos anos. Algum tempo, né? É um processo de tratamento em grupos de apoio, de auto e mútua ajuda, né? Que vai fortalecer esse indivíduo a frequentar lugares, porque não é o fato de eu parar de beber que os bares vão fechar. Mas você diria, né, que esses lugares têm que ser uma exceção? Sim, eu jogo futebol. Eu jogo futebol com algum pessoal do meu lá bebe. Sim. Né? Eu não vou criticar eles por eles estar bebendo, entendeu? E muito menos eu vou deixar de jogar o meu futebol porque eles bebem, né? O problema é como eu estou. E você se alimentar da fonte que é. Sim. Procurar sempre um acolher, um amor exigente, eu tenho que estar envolvido com o processo de recuperação. Você tem que sempre estar envolvido. Isso, como diz você acabou de falar, eu vivo por hoje, é o hoje, né? O ontem não me garante nada e o amanhã ainda não existe. E acho que as pessoas que vão se afastar, que você vai se afastar, também vão entender que você está num outro ciclo naquele momento, né? E as pessoas que são meus amigos, elas não vão oferecer bebida alcoólica para mim ou fazer algum tipo de sacanagem, exatamente, entendeu? De jeito maneira, eles vão compreender, eles vão respeitar. Né? É isso que falta hoje, o devido respeito. Isso não falta só para quem é dependente, a própria pessoa que não é dependente, mas quer parar de beber, porque, né, a gente vem de uma geração, né, que bebia muito quando era jovem, depois os grupos de amigos falam, eu beber, mas por que não? Gente, é só respeitar, a pessoa não quer beber. Não quer. E é difícil, porque tem grupo de amigo que a bebida, ela tá relacionada até com a masculinidade. E às vezes a socializar. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Só para você ter uma ideia, assim, eu estava lendo uma reportagem da revista Lance, né? Uma revista europeia. Certo. Que no caso do Brasil, né? O Brasil hoje ele gasta 20 bilhões de reais por ano
com problemas relacionados ao consumo excessivo de bebida alcoólica. E é uma droga lícita, né? É uma droga lícita. Outra, 100 mil pessoas morrem por ano em virtude do consumo excessivo de álcool. Vamos dar um exemplo? Né? E outra coisa, eu falo ali dos meus amigos que bebem, e eu falo para eles, vocês estão cometendo como é que eu vou dizer, uma infração, né? Porque vocês estão bebendo, vão dirigir. E eu ia falar isso. Entendeu? Os últimos e a maioria, e assim, é hipocrisia a gente dizer que não é. Então, os casos de feminicídio, os casos de violência doméstica, os casos de acidente de trânsito, né? Muitos casos desses. Todo dia álcool, a gente noticia isso, aqui. Assim. O álcool está envolvido. E eu acho assim, né? Eu acho que a gente vê tantas leis absurdas sendo votadas por aí, e eu acho que assim como tiraram a propaganda do cigarro, a propaganda do álcool também deveria ser retirada, porque o álcool é uma droga lícita. Ela é entrada. E aquela não é entrada, ela mata. Ela pode matar o outro, sabe? Tipo, como vem matando, infelizmente. Segundo essa revista, a bebida alcoólica, o imposto dela é muito baixo. Né? Se você, como a revista já foi aumentado falando, agora, né? Se você aumentar R$1 o preço de uma latinha de cerveja, você contabiliza ao final do ano 20 mil mortes a menos. Você acha mesmo, Sérgio? Não é o que estou achando, é os especialistas que escreveram na revista Lance. Entendeu? Eles falam isso. Se o governo aumentar em R$1. Mas andou aumentando bastante aí. Entendeu? Justo. Como com a foi com o cigarro? Como foi com o cigarro? O cigarro, quando veio essa lei e tal, todo mundo. Eu parei de fumar por causa disso. Mas ainda tem muita gente fumando. É que o cigarro, na verdade, foi feito antes, por quê? Porque pro governo o cigarro tem um custo, que são as pessoas tem que tratar no SUS as pessoas com câncer. Mas o álcool também, né? Mas o álcool é um efeito, o efeito dele, ele é um efeito colateral não tão direto quanto do cigarro. Então, assim, tem gente que tem plano, mas o que eu digo assim, ó, a pessoa morre na hora. Qual que é o efeito pro governo? Nenhum, que vai ter que enterrar a família. Não, mas né? aí tem assim, ó, entre aspas, né? Porque a família depende às vezes do INSS, né? Então tem o governo, tem tudo isso que nós precisamos fazer, mas se não começar por nós... Exatamente. Acho que agora tem uma lei também do feminicídio, né? Que os filhos recebem uma pensão, é isso, né? Também. É isso. Da onde que vai sair esse dinheiro? Né? Nós estamos falando das causas do álcool. E aí, ao mesmo tempo, olha que loucura, né? Vou jogar aqui pra gente, nós estamos às 7h24, a gente vai pro intervalo, o papo tá bom, e é interessante quando o papo tá bom a gente dá sequência aqui. Mas tem muita gente que depende do álcool para sobreviver, funcionários, né, de fábricas. Então, você vê que mexe na economia também, né? Sim. Então, é algo surreal, e a gente volta depois do intervalo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a participação do nosso ouvinte e vocês aqui para falar um pouquinho mais do Amor Exigente, o Acolher. Já tem política, tem o nosso noticiário da economia e, claro, tem a nossa utilidade pública. 7h23. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.